E aí, Vamp? Vitória no sufoco, mas venceu mesmo com o time reserva no início da partida. Depois, alguns titulares entraram. Deu Corinthians, Vamp. O primeiro tempo de cada um, né? O primeiro tempo o Corinthians poderia ter decidido, ter saído com 3-0, né? Fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo recua, toma o gol. O Elinho, que tá virando artilheiro aí na temporada, fez mais um gol. Já tinha feito assim no final de semana em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. É uma vantagem boa, né? Tá em aberto, pelo menos não perde, para dar motivação e ganhar mais confiança, porque final de semana tem o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, a depender do que o Corinthians faça, o Fluminense pode até sair da zona de rebaixamento e afundar a equipe ainda mais corintiana. Boa partida por alguns jogadores individualmente, até o Pedro Raul participou bem no primeiro tempo, Thales Magno fazendo gol também, segundo jogo fazendo gol, ganhando confiança, o Hugo Neneca também intervindo nos momentos certos, né? Quer dizer, o Ramon Dias ainda vai ter trabalho aí, principalmente vendo o Campeonato Brasileiro, né? Que para mim é o mais importante de tudo. Aí o Corinthians está vivo na Sul-Americana, na própria Copa do Brasil, que ainda vai ver outro sorteio, mas tem que olhar com outros olhos para o Campeonato Nacional, que é o mais importante. Eu tenho aqui alguns números da partida. No geral, né? 72% de posse de bola do Bragantino contra 28% do Corinthians. Grandes chances, 3 do Corinthians, 2 do Bragantino. Finalizações, 19 do Bragantino contra 9 do Corinthians. Defesas do goleiro, 3 do Corinthians, 1 do goleiro do Bragantino. Escanteios, 9-5 para o Bragantino. Passes, o Bragantino trocou 512 contra 197 do Corinthians. Desarmes, o Corinthians fez 29 desarmes, o Bragantino 11. Alguns números da partida como um todo, né? Agora, só no segundo tempo, aí muda bastante. 2 grandes chances do Bragantino contra nenhuma do Bragantino. Finalizações só no segundo tempo, 12 do Bragantino contra 3 do Corinthians. Defesas do goleiro, 1 do Corinthians. Escanteios, 7-2 para o Bragantino. E passes no segundo tempo, 274 do Bragantino contra 96 do Corinthians, ainda com mais 11 desarmes do Corinthians e 9 do Bragantino. Vitor Boni, foi um jogo, como o Vamp citou, né? O primeiro tempo que o Corinthians faz a vantagem de 2-0. Na segunda etapa, o Bragantino cresce e consegue chegar a diminuir essa desvantagem. Fica o 2-1, um placar, digamos assim, mais aberto do que poderia ser um possível 2-0. Isso mesmo, um Corinthians irreconhecível, né, no melhor sentido da palavra, porque não vinha bem, vinha dessa sequência de 6 jogos sem vencer. E foi um Corinthians dominante nesse primeiro tempo. A posse de bola foi muito maior do Bragantino, mas o Corinthians foi quem criou as principais chances, inclusive abriu esse 2-0. Teve chance de fazer o terceiro, Pedro Raul desperdiçou uma grande oportunidade e saiu numa vantagem muito boa para o intervalo. Mas aí o Bragantino voltou melhor e conseguiu diminuir. Não conseguiu o empate, mas deixou o confronto muito aberto. E alguns dados que mostram como vai ser complicado para o Corinthians mesmo com essa vantagem, porque os jogos com o Bragantino são muito parelhos nessa fase recente do Bragantino. Antes dessa partida, o Massa Bruta vinha de 5 jogos sem perder para o Corinthians, eram 4 vitórias e um empate do time de Bragança Paulista. Agora o Corinthians acaba com esse pequeno tabu, mas no geral, nessa fase nova do Bragantino, depois que foi comprado pela grande empresa de energéticos e tudo mais, são 15 jogos agora com 5 vitórias do Corinthians, 4 empates e 6 vitórias do Bragantino. Então é um retrospecto assim que pelo menos deixa o torcedor ainda atento, né? Pelo menos atento com um alerta aceso para o jogo da volta em Itaquera. O Corinthians poderia ter ido com uma vantagem muito maior, poderia ter ido com um confronto praticamente sacramentado e descansado um pouco mais os jogadores também. O Raniel é um dos jogadores titulares que estava no time de hoje. O próprio Thales Magno já poderia ganhar um descanso na partida da volta, mas o Corinthians vai ter que ir atento. Se não com um time completo, pelo menos com algumas peças para tentar segurar essa classificação, já que a Copa Sul-Americana é um título, que o Corinthians não tem, e 2, uma das vias
para o Corinthians jogar a Copa do Brasil do ano que vem. Não conseguiu se classificar para o Campeonato Paulista. Óbvio que não é a preocupação do torcedor agora, a preocupação do torcedor é se livrar da zona do rebaixamento, mas tem esse outro problema também caminhando pelas beiradas, né? O Corinthians, por enquanto, não disputa a Copa do Brasil de 2025, não se classificou via Campeonato Paulista e tem 3 maneiras de jogar o torneio de mata-mata no ano que vem. 1, ganhando a própria Copa do Brasil. 2, ganhando a Copa Sul-Americana. Ou 3, indo para a Libertadores via Brasileirão. O brasileiro está um pouco mais complicado. Tem essas outras 2 maneiras via mata-mata, que a gente sabe que o futebol é assim. Às vezes o time cresce no mata-mata e consegue arrumar alguma coisa. Mas vai ser difícil. Não acho que vai ser um confronto fácil o jogo da volta. Corinthians e Bragantino em Itaquera, 9h30 da noite na terça-feira. Exatamente. Semana que vem, com transmissão da Jovem Pan. E temos que falar também dele, né? O Thales Magno, que no Vasco, nós até estávamos aqui falando fora do ar, né? A galera chamava de Thales Mágico. No Corinthians, agora ele chega e marca o seu 2º gol em 2 jogos pelo Timão e novamente contra o Bragantino, como aconteceu no último sábado. Vamp, já chega para incomodar ali os jogadores da posição do Corinthians nesse ataque. É um jogador que pode pintar como titular em breve, porque você citou, né? Nesse Corinthians não dá para saber quem é reserva, quem é titular. Mas hoje, em tese, jogaram os reservas. E o Thales Magno entrou muito bem sábado e hoje fez mais um gol. Fez mais um gol, né? 2º jogo dele, estreou bem, fazendo um gol em Itaquera, diante do próprio Bragantino. Hoje de novo marca de novo, fez uma boa partida no primeiro tempo, participando bastante, né? Ele tem muita qualidade, a gente viu ele no começo de carreira dele no Vasco, seleção de base, aí vai para a terra do Tio Sam, agora volta tentando retomar o brilhantismo que foi no começo de carreira. Isso começa muito bem com a camisa do Corinthians e provavelmente vai ser titular dessa equipe, né? Porque precisa de gente que marque gols. O Will Alberto está operado, não está jogando, é o artilheiro da equipe da temporada com 16 ou 17 gols, depois vem o Romero ali com 9, e ele em 2 jogos, 2 gols, aproveitamento aí muito bom, né, com a camisa do Corinthians. E o Corinthians precisa de quem possa marcar gols, porque para você ganhar jogos e sair da zona de rebaixamento, tem que ter vitórias. Para ter vitória, você precisa marcar. Exatamente. Eu tenho aqui mais alguns números também para o Boni comentar, né, números do jogo de hoje. Ele atuou por 69 minutos, 1 gol, mais uma finalização no gol, que é justamente essa, né? 3 dribles, 1 certo, ações com a bola, 30, passes certos, ele deu ali 10, aliás, ele deu 14 e acertou 10, 71% dos passes na partida. 1 passe decisivo, 2 bolas longas, acertou 1, duelos no chão, ele tentou 9, ganhou 5, duelos aéreos, ele tentou 4, ganhou 1, e temos aqui também faltas sofridas, né? Ele sofreu 2 faltas e ainda teve mais uma finalização bloqueada e 1 desarme. Alguns números do Thales Magno na partida de hoje. Você que acompanha esse dia a dia do Corinthians, Mone, já existe esse, digamos, burburinho para que o Thales Magno seja titular absoluto, ou até mesmo um pedido dos torcedores, enfim, como é que tá essa situação dele, que acabou de chegar e já foi pro jogo sábado e agora engata mais outro jogo com gol, enfim, o torcedor fica mais esperançoso, Boni. Ele já impressionou a comissão técnica do Corinthians logo nesses primeiros dias, tanto que ganhou já alguns minutos contra o Bragantino no final de semana, inclusive fez o gol e hoje foi titular. É um jogador, como disse o Vamp, que surgiu com muita qualidade no Vasco da Gama, depois foi lá para os Estados Unidos, saiu, estava jogando em Nova York e agora é emprestado para o Corinthians pelo período de 1 ano, né, até o meio da temporada que vem. É um jogador que o Corinthians estava buscando, um jogador de qualidade para o ataque. O Corinthians já sentia que o setor ofensivo era o que mais estava faltando, tanto que as contratações nessa janela foram para outras posições, né? O zagueiro André Ramalho, os meio-campistas, o Alex Santana e o Charles, o goleiro Hugo, que era uma urgência por conta da saída do Carlos Miguel, e aí faltava trazer gente para o ataque. Trouxe o Thales Magno, já fez um efeito imediato que pode ser importante para o Corinthians nessa sequência de temporada que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians ainda busca outros nomes para reforçar o ataque, né? Que a gente trouxe ao longo da transmissão, o Alex Arce, que já é um nome praticamente descartado, o Gonzalo Plata, e busca outras alternativas no mercado. Mas o Thales Magno já é um cara que
que agrega esse time do Corinthians, né? Que faltava essa qualidade no ataque. A gente fala muito do Yuri Alberto, do Romero. Querendo ou não, são os dois jogadores que mais faziam gols nesse time do Corinthians, né? Contando o amistoso com o Londrina, que o Romero marcou 2 gols, juntos eles somam 27 gols nesse time do Corinthians na temporada 2024. Então, Yuri Alberto sendo esse desfalque durante o mês de agosto, hoje o Romero sentiu desconforto, a gente não sabe qual que é a gravidade, se vai ficar de fora por mais partidas, então são 2 nomes aí que, querendo ou não, fazem falta nesse time do Corinthians no momento que chega o Tales, já com esse impacto imediato. Isso é bom para a confiança, né? Bom para o jogador já se adaptar o mais rápido possível e já trazer esses pontos de forma imediata. Conseguiu marcar 2 gols, imagino também que já receba chances como titular nas próximas partidas, pensando que o Corinthians coloca esse foco no Campeonato Brasileiro. Eu tenho aqui também algumas palavras do Hugo Souza, né, o goleiro do Corinthians, que falou depois ali na saída do gramado, abre aspas. Eu acho que tem que ressaltar tudo o que nossa equipe fez dentro de campo hoje. Taticamente fomos quase perfeitos. Conseguimos fazer 2 gols. Era o que a gente queria. Vitória. Seria melhor se a gente não tomasse o gol, mas a gente leva essa vitória para casa. Vitória é importante. Parabenizar o grupo por toda a luta. Não é fácil jogar aqui. A equipe do Bragantino é muito qualificada. A iluminação atrapalha um pouco do gramado, mas essa nossa equipe passou por todas as dificuldades e mostrou que a gente está muito bem. A gente tem treinado muito, tem trabalhado muito e o resultado não pode ser diferente desse, fecha aspas, disse o goleiro Hugo Souza, que também hoje foi capitão do Corinthians, né? E ele completa, abre aspas, fico feliz de estar desempenhando meu trabalho. Não é só o meu, como eu falo em todas as entrevistas que eu tenho oportunidade. É do Marcelão, do Luizão, do Donelli, é do Cadu, do Cauê, dos moleques que estão lá todos os dias. A gente trabalha muito e sou eu que represento hoje a camisa do Corinthians dentro do gol. E eu vou dar sempre o meu melhor para ajudar a equipe e que a gente possa sempre ser vitorioso. Fecha aspas, palavras do Hugo Souza. Hoje, 90 minutos jogados, 3 defesas e uma dentro da área, né? Além ali de, por exemplo, mais 39 ações com a bola, alguns passes certos, né? 29 ele tentou, acertou 11. Hugo Souza tem salvado esse Corinthians, né, Vamp? Entrou muito bem, não sentiu, digamos assim, o peso da camisa como algumas pessoas tinham receio. Nos últimos anos, os principais destaques do Corinthians são os goleiros, né? Foi assim com o Cássio, ídolo maior. Depois o Carlos Miguel teve a oportunidade, também se destacou. E o Hugo vem, né? Assume a vaga do Matheus Donelli. Fez defesas importantes hoje. O jogo estava 2-1. Ele fez uma defesa importante. Não, quando estava 2-0, no começo do segundo tempo. Né? Quando é exigido, tem sido bastante aproveitado, né? É um cara que veio, está ganhando oportunidade aí, né? Começa no Flamengo, vai para Portugal, chega no Corinthians, numa situação difícil, e ele vai representando bem. Tá jogando bem, o Hugo Neneca. Jogando bem, né, Boni? E mais do que isso, né? Se depois fizer, digamos assim, aquela pesquisa mais a fundo, ele já evitou do Corinthians perder pontos assim no próprio Campeonato Brasileiro, hoje mesmo de sofrer, quem sabe, um possível empate. Então, é um jogador que, apesar de ser jovem, né, e recém-chegado, tem ajudado bastante nessa meta corintiana. Isso mesmo, tem ajudado bastante. Veio numa necessidade muito grande, né? Depois da saída do Carlos Miguel. O Donelli até chegou a fazer boas partidas, teve pênalti defendido contra o Cuiabá, mas faltava um cara para pelo menos disputar a posição com ele, né? E acho que o Corinthians foi muito criativo em buscar o Hugo Souza, ainda mais num momento de muita urgência. Ele que vinha numa boa, né, campanha com o Chaves, né? O time de Portugal para o qual ele tinha sido emprestado. E um goleiro que surgiu com muita expectativa no Flamengo, né? Mas teve todos aqueles problemas, inclusive de desempenho, acabou sendo emprestado. E na própria coletiva de apresentação ele apontou quanto foi importante esse período emprestado para que ele, inclusive, amadurecesse. E se vê um Hugo Souza muito bom, sendo muito importante agora nesse time do Corinthians. É óbvio que falta muita qualidade ainda no time do Corinthians, então ele não vai conseguir decidir todos os jogos, mas o que cabe a ele, o que tá na alçada dele, ele consegue fazer. Hoje fez mais um grande milagre no momento que o Bragantino vinha bem, poderia
ter... naquele momento ainda estava 2-0 para o Corinthians, mas fez uma grande defesa, que poderia ter colocado o Bragantino no jogo muito mais cedo. E aí, consequentemente, poderia ter vindo o empate. Então o Hugo Souza vem sendo decisivo. Lembrando que está emprestado até o final dessa temporada, até o final de 2024, pertence ao Flamengo. E se o Corinthians quiser manter ele, vai ter que pagar uma grana pro Mengão. Eu já acho que tá valendo a pena. Nesse momento tá valendo a pena. A gente viu com essa saída do Carlos Miguel como perder goleiro é muito complicado, ainda mais por questão de reposição. O Donelli, mesmo tendo feito algumas boas partidas, como eu disse, ainda sofreu muito com a pressão, né? Ainda mais porque logo depois de ter saído o Cássio, que é um grande ídolo, saiu o Carlos Miguel, que seria o sucessor, um goleiro de muita qualidade. Então o Corinthians já tem que começar a pensar nessa permanência do Hugo Souza, que vem se destacando, vem fazendo grandes partidas. Eu acho que vem caindo no gosto do torcedor, né?